Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da sua casa. Bom dia. Tá começando mais um Viva Casa CBN neste sábado, 23 de fevereiro de 2019. Sábado lindo, manhã linda, o céu super azul. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que a gente mais gosta, a casa da gente. Então, de novo, te convido a entrar, se sentir em casa e fazer com a gente este programa. Nós estamos ao vivo aí pelo Face, quem quiser, além de ouvir, ver a gente ao vivo pelo Face, no CBN CG Oficial. E hoje, para um bate-papo sobre verticalização. Nós vamos fazer alguns programas sobre a estrutura da cidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre verticalização. O Viva Casa reúne sempre convidados para um bate-papo para celebrar aí o lugar que a gente mora. E hoje eu estou recebendo a arquiteta Carmen Silvia. Bom dia, Carmen, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. E também estou recebendo aqui um grande amigo, diretor comercial da Saraiva de Resende, Djan Barros, para traduzir um pouco essa mudança, esse formato, essa nova forma de morar do Campo Grandense. Bem-vindo, Djan. Bom dia, Lu, bom dia a todos, bom dia pessoal, nosso pessoal do estúdio, bom dia CBN, bom dia Campo Grande, é um prazer estar aqui novamente. Então, aí o programa Viva Casa reúne sempre convidados para a gente debater um pouco essa forma de viver, esse jeito dessa transformação que é diária, né? Carmen, você que trabalhou muitos anos em construtora, essa transformação vem de algum tempo as pessoas preferindo por facilidade, por conveniência, morar em prédios, em edifícios mesmo? Eu acho que a própria necessidade de você buscar essa moradia na verticalização surge também um pouco com a questão da segurança, né? Hoje as pessoas são mais preocupadas com a segurança. Infelizmente, nosso país, né, tem esse momento inseguro, né, da questão da vivência em comunidade, em casas. Já vem de alguns anos essa sensação, sim, né? Muito. Então, primeiro item que eu acho que é a questão da segurança, né? A outra facilidade, que quando você vive num condomínio, você divide tudo, a sua preocupação em cuidar dentro do seu espaço, você tem uma comunidade, você tem uma síndica que vai cuidar das áreas comuns, então você tem uma vivência também, você vai ter o lazer muito mais completo, né? Não muito mais completo, quer dizer assim, você vai poder usufruir como você estiver numa casa, mas com alguns itens também que talvez você não teria numa casa. Um lazer compartilhado, que você não tem aquela obrigação individual dos cuidados, né? Da manutenção diária, né? Do jardim, da piscina. Uma grande facilidade que eu vejo, assim, você tem um salão de festa que você vai fazer uma festa e depois que termina a sua festa tem alguém lá que vai cuidar para você. Diferente da sua casa, que depois você tem que ir lá limpar. São pequenos itens, né, que eu acho que valoriza assim, no dia a dia, principalmente a mulher que é preocupada com isso, do cuidado da casa. Né? Então, você pode receber um número maior de pessoas no salão de festa, espaço gourmet ou uma área comum, e na sua casa você vai receber um grupo mais íntimo, menor, né? Familiar. Carmen, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre a sua carreira. Você estava me contando antes de começar o programa que sempre se interessou muito, desde a faculdade, já a entrar na prática e, por isso, acabou sempre estando, por um bom período, estando dentro das construtoras. Você acha que você teve uma visão assim, mais completa de várias etapas de obra? O que agregou para a sua carreira? Bastante, né? Eu acho que é importante quando você está na faculdade e que você escolhe o curso e você gosta, você tem que partir cedo para o estágio. Então, eu fui muito cedo para o estágio. No segundo semestre, eu já estava estagiando. Então, essa vivência você tem que ter. Isso você falaria para o jovem que está hoje na faculdade? Aconselho que tem que ter, né? E, assim, essa experiência, você tem que aprender. Porque na faculdade a gente tem um conceito e na vivência do estágio é a prática, né?
E só a experiência que te dá isso, que você... Hoje eu posso dizer com certeza, de quando eu estagiei para agora, essa vivência com o tempo, você vai aprimorando o seu conhecimento. Então, depois tudo flui melhor, os conceitos, os projetos, vai melhorando. Vamos aproveitar e fazer um parênteses até do nosso assunto, que é a verticalização, já que você está falando de estágio e tudo. Eu queria aproveitar a presença do Djan, que trabalha com formação profissional também, né, Djan? Sim. Você acha que pegar um profissional que veio da faculdade já com essa preocupação, um arquiteto, um engenheiro, que é o nosso ambiente aqui no Viva Casa, que teve a preocupação que a Carmen colocou, é diferente quando você vai trabalhar o desenvolvimento desse profissional? Ele é totalmente diferente, Lu. E assim, é o que a professora Carmen está falando. Eu chamo a Carmen de síndica, né? A minha síndica está falando. Síndica a gente já chama de doutora, de professora, de tudo, porque tem que... é um profissional completo. O que a gente enxerga no mercado hoje, vê no mercado hoje, são profissionais que, pela obrigação, obviamente, pela formação, precisam estar mais capacitados, mas pela cobrança ou pela concorrência, precisam estar melhor capacitados todos os dias. Ou seja, o ensino, né, a educação, o conhecimento não acaba na faculdade. É só o início, né? É só o começo. Antigamente tinha aquela história, não, você formou pronto, tá tudo resolvido. Com a vida ganha, hoje em dia não existe. Aliás, já não existia naquela época. Hoje em dia, então, não existe de jeito nenhum. Então, a informação está disponível. Só que é essa a diferença, o que a gente chama de seleção natural. Essa seleção natural vai dizer quem realmente está disposto a estudar, porque, como a Carmen e outros profissionais, nós temos que estudar todos os dias, porque a informação muda muito rápido, tudo evolui muito rápido. É um mundo globalizado muito exigente, né? E assim... Mundo conectado, né? No nosso segmento também existe a questão da tecnologia, dos próprios materiais que vão mudando, a gente tem que estar acompanhando isso, tem que saber como você vai aplicar um material novo, quais são as características dele, se ele vai realmente te atender naquele projeto. Então, você tem que continuar estudando, tem que continuar atenta a tudo. Não existe zona de conforto mais, né? Não. Se alguém está na zona de conforto... É por isso que está agora a meditação tão em alta, né? Porque em algum momento a gente precisa conseguir parar um pouco e estabilizar, vamos fazer porque meditação. A gente trabalha o tempo todo, não é? Assim, tá muito conectado, Só né? falta lançar a meditação pelo aplicativo, né? Daqui a pouco. Não, tem. Já tem. Então, tem tudo isso. Tá faltando, né? Você já a meditação também é digital. A meditação também é digital. Bom, vamos voltar ao nosso tema. A gente deu uma escapadinha, claro, também contemplando a importância, que é o profissional, a formação desse profissional. E aí você ficou muito tempo trabalhando em várias construtoras e acabou vendo o advento do decorado, né, Carmen? E dessa decoração específica para apartamentos. Porque o apartamento ele tem que ter um olhar mais cuidadoso do profissional, do morador, né? Porque é um espaço onde você tem que estudar, você tem que estar... Tudo tem que estar sendo dimensionado de acordo com a proporção, né, da área do apartamento. Então, a funcionalidade ali é importante. Então, a proporção desses equipamentos que você vai colocar, do mobiliário, do armário, o tamanho da geladeira, o tamanho da máquina de lavar a roupa, tudo tem que ser pensado e dimensionado de acordo com o tamanho desse apartamento. Então, é muito importante quando você contrata um profissional que tem esse olhar para auxiliar nesse sentido, porque o seu apartamento vai ficar muito funcional. Porque um pequeno erro, que seria numa casa, num apartamento, ele ganha uma dimensão muito maior, né? Um sofá fora da proporção de uma sala. Pronto. E o profissional, o que você vai buscar no mercado, óbvio, pela funcionalidade do apartamento, mas também para ele identificar qual é o seu estilo, né? Também. O estilo do momento que você está passando na sua vida, muda o estilo completamente diferente. Se você vai morar sozinho, é um estilo. Se você é recém-casado, é outro estilo. Com filhos, de novo, muda e assim vai mudando. Mas são isso é uma preocupação fases, né? mais para o empreendedor, não é, Jean? De definir para quem que ele está fazendo aquele empreendimento. Ou não? Os empreendimentos hoje, eles são muito flexíveis, né? Eles se adaptam muito fácil. Por isso que quando a gente, na construtora, vai lançar um empreendimento, a gente tenta lançar um empreendimento com flexibilidade, onde os profissionais possam estar atendendo os seus clientes
de forma que aquele apartamento, aquela mobilidade, unidade atenda a cada necessidade. Para atender o momento daquela família. Daquela família que muda com o decorrer do período, né? E como muda, fases, né? Muda completamente. Eu acho também que a questão da área dos apartamentos foram mudando em função até da necessidade do mercado. Hoje em dia você tem outros estilos de padrão, de tamanho de apartamento do que há 10 anos atrás. Hoje, né, você tem um estúdio, que é uma prática muito interessante que está acontecendo agora no nosso mercado, que em São Paulo, até pela necessidade do espaço, tinha. Então, essa questão da metragem vai mudando até em função do próprio mercado também. E sobre isso é um tema que eu quero abranger bastante, saber essa evolução aí desses metros quadrados. Nós temos quantas horas de programa, Lu? Só para saber, uns 3 horas de programa? Agora eu não tenho que fazer um breve intervalo para ir para o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta, vocês já viram que tem muito assunto, fica aí, a gente já volta, gente. Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBN Carnaval 2019. Agora sim, agora estamos voltando com Viva a Casa CBN, 10h06. E a gente não resiste a falar um pouco de carnaval, né? O carnaval está chegando. Hoje, já ali na Barão, tem o Bloco das Depravadas, os jornalistas que se reúnem nessa festa, nessa brincadeira. E para falar de festa em condomínio, Carmen, Silvia. Porque, assim, essa escolha pela segurança tem os prós e os contras, né? A escolha pela segurança também tem depois essa convivência coletiva. Precisa ter um bom senso na hora de fazer um carnaval, por exemplo. É verdade. Bom, todos os empreendimentos têm o seu regulamento interno, né? Isso devem ser respeitados na questão do uso de todos os espaços comuns, né? Sempre tem um ou outro que desrespeita, né? Essa questão dos horários. Mas tem os espaços para festa, né? Tem o salão de festa, tem esse... vários. A verdade, o perfil do condomínio... Vamos falar um pouco desse perfil do condomínio. Você estava falando um pouco sobre metros quadrados. Djan, quando vocês definem o formato, quem que é o morador que vocês estão desenhando o empreendimento, o próximo, por exemplo, para ser lançado? O próximo lançamento nosso, ele vem para atender o que a gente chama de família, né? Normalmente, o casal com 2 filhos. Seria um empreendimento padrão hoje, que é o nosso próximo lançamento. Mas, cada vez mais, a gente tem que... O que a gente pensa lá na construtora? A gente tem que respeitar a solução urbana. Porque, querendo ou não querendo, 90% da população do Brasil está numa área urbana, está numa região urbana. Então, o lançamento do empreendimento, a gente pensa muito nesse sentido de compartilhamento dos espaços mais completos. Exemplo os nossos empreendimentos, a gente tem lá o cinema, tem a academia mais completa, tem o espaço gourmet, o salão de festa. O espaço privado é um X, assim, de metros quadrados, porém exatamente, tem toda uma extensão desse... Uma estrutura para atender esse novo mercado, essa nova demanda que é compartilhada, é um mundo compartilhado. A gente compartilha carro, compartilha apartamento, compartilha vários itens da nossa vida, né? E nada que é o mais... acesso e não ter, né? O acesso àquele serviço, o acesso àquele conforto. E a nossa né? grande preocupação, Lu e Carmen, assim, o nosso ouvinte aí, a nossa grande preocupação qual é? É ganhar tempo hoje, né? Campo Grande já não é mais uma cidade que você chega em 5 minutos nos lugares. Antigamente a gente tinha essa questão, né? Não, daqui 5 minutos eu tô aí, daqui 10 minutos eu chego. Não chega mais. Em horários de pico, a gente não chega mais rápido. Então, quanto custa, quanto vale este tempo que você fica longe da sua família? Em deslocamento, em trânsito, em problemas. A nossa construtora, ela tem que pensar nisso também. Ela pensa nisso também. Em fazer um empreendimento mais completo, aonde eu tenho hoje, por exemplo, o nosso último empreendimento, até salão de beleza dentro do para resolver tudo dentro de casa, para que né? você ganhe tempo. Tempo com a sua família, ou seja, qualidade de vida. Conveniências totais, né? Exatamente. Qual que é o tamanho médio de um empreendimento, de um apartamento mesmo aqui? Dá para a gente chutar isso? Hoje eu acredito 150 é o tamanho. 150, 120. 150 a 180. Mas é uma média. Fica nessa... Tá, mas isso aí é um apartamento super nobre, né? Não, 120 já... Você atende um público, uma grande parte do público, aí obviamente,
aumentando o metro quadrado, vai aumentando também essa questão do valor do apartamento. Esse apartamento para essa família que você chamou aí de padrão, modelo, 4 pessoas... E está diminuindo cada vez mais. Né? Mas assim, 4 pessoas seria, assim, 120 metros quadrados. A partir de 120 a gente consegue atender, né, cara? Porque assim, eu fiquei estarrecida, São Paulo chegou a lançar empreendimentos com 19 metros quadrados, sim, né? Sim. Agora tem essa tendência, como aqui em Campo Grande já chegou isso? Assim, um apartamento não de 19. Pequenininho, assim? 19, o dobro. 19! De 40. 19 metros quadrados. É impressionante. Menor que esse estúdio. Não, também não, né? Como ele disse, né? O mercado, a gente procura sempre... onde estão localizados esses edifícios, você tem que ter os benefícios ao entorno, né? Uhum. Então, a área comum desse apartamento, a área privativa desse apartamento se tornando um pouco menor, é que também tem aqueles moradores que a família está mudando a questão do padrão da família brasileira, que antes tinham 3 filhos, 4 filhos. Tá hoje já esse está núcleo familiar, né? Também. E tem uma população que mora sozinha, né? Cada vez mais. O jovem ou o idoso, ele mora sozinho. Então, quando você tem uma área menor, tem as facilidades. Que é questão de manter, de limpeza, de tudo, né? E respeitando o cronograma, o cronograma da vida, né? Você vem, mora sozinho, vai estudar para morar sozinho, depois casa, tem o seu companheiro, aí vem os filhos, e os filhos começam a ir embora e você começa a querer mais. O que valoriza mais no seu dia a dia? É você ter mais qualidade de vida. Sim. Então, você não quer uma casa grande, aquele troço com despesa gigantesca. Você quer mais praticidade. E o mundo é mais prático, cada vez mais prático. E te dá mais mobilidade, né? Você pode deixar o apartamento viajar com mais tranquilidade, né? Aí pega aquele animal de estimação, que é o seu companheiro, deixa no hotelzinho, ou deixa com a família, enfim. A praticidade hoje vale muito, né? Quanto custa isso, o seu tempo? Agora, num apartamento, então, em todo momento, claro, a funcionalidade precisa ser olhada, mas um apartamento, a funcionalidade é o principal item, você diria, Carmen, para o arquiteto na hora de projetar? Você tem que pensar nisso, porque como os espaços estão sendo reduzidos, então tudo tem que estar muito organizado, né? Quando você tem um espaço menor e está tudo fora do lugar, aparece mais. Então, você tem que ter isso bem organizado e setorizado. Porque essa família que a gente desenhou, de 4 pessoas, em tese, se morasse numa casa, moraria numa casa de 300, 350 metros, de repente, sei lá, e agora ela tá otimizando esse espaço para outros ganhos, né? Então, essa otimização é um olhar do profissional. Você setorizar, né? Você tem a área do serviço, tem a área social, você tem a área íntima. Então, tudo tem que estar setorizado e organizado, onde você vai acomodar, né, dentro desse espaço. Todas as necessidades. Agora, alguns empreendimentos entregam o apartamento completo, com todo o acabamento, que é o caso da Saraiva de Resende. Que você estava citando, que é um formato, um modelo escolhido. Outras entregam dar liberdade para o morador finalizar, né, Carmen? Escolher, até esse acabamento precisa de um planejamento, né? A gente estava falando esses dias de içar peças, da chegada desses grandes móveis. Tudo isso precisa da logística da entrega disso lá no 10º andar, 12º andar. Quando você está projetando o apartamento, você tem que se preocupar com isso, né? Porque como vai chegar isso? Qual o material que você vai usar? Né? Isso que a gente está falando da parte da tecnologia até em relação ao material, ao equipamento. Então, como você vai organizar esse espaço, você está projetando, você tem que pensar, como eu vou subir? Né? Eu estou projetando uma mesa, uma bancada de granito, onde ela é um bloco maciço que você vai subir com isso, mas como? Né? Vai pelo elevador, vai pela escada. Então, tudo você tem que pensar. Um sofá, né? Se ele não for bipartido, como que eu vou subir com esse sofá? Uma geladeira maior, como que eu vou entrar na porta de serviço desse elevador? Às vezes um erro desse inviabiliza completamente a chegada né? Você tem que estar pensando em todos esses detalhes. Tem muita coisa içada mesmo pelo lado de fora, né? Tem isso sim. Cama, sofá.
bancada, A mesa. sogra. A sogra. Sogra não, sogra a gente deixa lá Não, mentira, embaixo, mentira, né? brincadeira. Ô, Djan, e aí, você estava falando desse detalhe, que é um elevador às vezes maior e tudo pode resolver uma questão como essa, né? Pensando de novo, né? Pensando no cliente, a gente tem que oferecer soluções cada vez mais completas, né? Nós temos hoje o elevador, né? O nosso elevador de serviço, por exemplo, do empreendimento, é o maior elevador de serviço no mercado, onde a gente consegue colocar até uma maca dentro do elevador. Ou seja, não só na facilidade da mudança, mas também em caso de emergência, você poder atender melhor o seu cliente. Uhum. Então, os espaços estão evoluindo e respeitando o nosso mundo moderno, né? Uhum. Se a gente parar para pensar hoje, a cada minuto, o Twitter recebe 7.000 tweets, ou seja, 7.000 por minuto. A informação é muito rápida. Nós não temos muito... o bombardeio de informação, de conhecimento é o tempo inteiro. Então, o nosso cliente está cada vez mais preparado e, obviamente, ele quer coisas cada vez melhores e mais atuais. Que dê essa conveniência, essa facilidade. Na mesma velocidade da informação. É importante falar, só voltar no assunto, quando você recebe um apartamento sem um acabamento, que as pessoas procuram... sem o piso, ou quer fazer alguma interferência depois que recebe esse trocar apartamento. Uma parede de lugar. É importante que você contrate um profissional que tenha responsabilidade técnica sobre isso. Obrigatório ter. É obrigatório. Para mexer na obra, né, cara? Tem que fazer ter. A obra. Mas algumas pessoas ainda... Resolvem fazer acha que é uma sozinho. Coisa pequena, mas só tem isso não ter. precisa, eu já resolvi. E às vezes causa um problema estrutural, inclusive. Eu queria interromper a Carmen e dizer assim, a gente sente muito isso lá nos nossos empreendimentos. Aqueles clientes que contratam o profissional, eles ficam, obviamente, muito mais satisfeitos, porque realmente o profissional está ali para isso, ele estudou para aquilo. Então o resultado é outro. Então, claro. Vai ficar com a sua cara, vai ficar com o seu estilo. Vale a pena você personalizado, trazer... Mas às vezes um apartamento menor, uma família com um poder aquisitivo um pouco mais apertado, resolve fazer alguma coisa por conta. E isso pode causar um grande problema, né? Pode, e é responsabilidade. E nós temos aí de permitir uma modificação para o síndico, nós temos casos aí da pessoa arrancar coluna de situações onde não pode colocar em risco o próprio empreendimento. Toda a estrutura. Não, gente. Com certeza, gente. Tem muito assunto nesse caso. Um profissional é fundamental em todas as obras, em todos os momentos, até pelo custo-benefício, por várias situações. Tem profissionais que atendem todos os tipos de público. Não é uma questão só de ter ou não ter. Sim, o recurso, né? Mas no caso cada projeto... No caso dessa casa vertical, um tanto mais esse problema. A gente vai precisar... Esse problema não, essa solução, que é um profissional, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo para o comercial e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Viva a Casa CBN. Quem está aqui comigo hoje é a arquiteta Carmen Silvia e o diretor comercial da Saraiva de Resende, o Djan Barros. Nós estamos falando sobre verticalização, a nova forma de morar, as pessoas que definem, que querem, no momento de vida, ou início de vida, ou a família, crianças pequenas que estão preocupadas em ter um coletivo, amigos do prédio, enfim, ou idosos que tinham casas muito grandes e agora... o núcleo familiar diminuiu e voltam para morar em apartamentos. A gente está falando um pouco sobre esse perfil. Campo Grande, a verticalização ainda é pequena, né, Djan? Ainda, assim, pelo tamanho da cidade, a gente tem uma cidade bem espalhada e muitos espaços para receber esses novos empreendimentos. Com certeza. A gente tem um amplo campo de oportunidade, né? O nome já diz Campo Grande, né? Uhum. Então, a nossa cidade ela é espalhada. A tendência é cada vez mais verticalizar. Acabamos agora de concluir o nosso plano diretor, agora em janeiro, depois de uma briga imensa. Mesmo assim, ainda não está totalmente validado. A gente está brigando quanto a isso, está falando, está tratando dos pontos menores em relação a isso também. E, além de verticalizado, Campo Grande precisa estar cada vez mais atualizada com as necessidades da população. Então, não só verticalizar, mas alguns bairros que a gente... Se a gente olhar hoje, né, bairros que eram totalmente residenciais, hoje
não só pela verticalização, mas sim pela característica, uma Antônio Maria Coelho, uma Euclides da Cunha, que cortava o Jardim dos Estados totalmente residencial, um bairro nobre, e está virando totalmente comercial. E citando bairros, outros bairros também centrais que eram totalmente residenciais, que é o caso do Monte Líbano, do São Bento, já estão numa transformação. O Monte Líbano um pouco com uma manutenção um pouco assim precária, não sei se eu posso dizer assim, já não é mais aquele brilho que o bairro teve, pode vir a receber empreendimentos ali, ou não? Tudo respeitando o zoneamento, né? Porque nós temos um zoneamento... Ali é permitido por esse zoneamento? É permitido, mas até um certo nível. Não sei agora, não me lembro, não recordo do zoneamento completo, mas enfim, a gente tem que respeitar. Em alguns bairros a gente pode construir até X andares, enfim, cada bairro ou cada região do zoneamento a gente tem que respeitar isso. Mas é fato, e é uma característica que nós estamos espalhando a cidade e automaticamente os bairros residenciais estão passando por essa transformação. Essa transformação, né, comercial de uma necessidade da cidade, né, do crescimento. E esses moradores do Jardim dos Estados, os moradores do São Bento, do Monte Líbano, né, estão indo muito ou estão indo para os prédios verticais ou para os loteamentos, condomínios fechados. Existe essa... Isso é muito engraçado, Lu, que a gente encontra famílias, né, desde da minha época de Ibratim, né? Então, assim, você encontra famílias saindo do Jardim dos Estados, indo para o condomínio fechado, ao redor da cidade, com a família, aproveitando a casa naquela fase, e agora eu estou na construtora, eu estou retornando essa família que passou uma fase e os filhos já foram embora, aquela casa ficou grande, ele está voltando para o prédio, porque ele quer mais praticidade. Então é um caminho talvez natural, né? Um segmento natural, eu passo aquela fase, aqueles anos naquela casa, e eu não tenho que ter hoje em dia, cada vez menos, eu não tenho aquela obrigação de ficar na mesma casa durante a minha vida toda. Eu posso adaptar, por isso a facilidade. Hoje eu vou mudando conforme a necessidade do momento. Eu posso ir embora, posso voltar. E a Carmen, que ficou muitos anos em empreendimento, também viu famílias que às vezes moravam num apartamento pequenininho, foi para um apartamento maior, aí assim, sempre tem a família, sempre em vertical, mas trocando também de apartamentos. É verdade. Eu tive cliente que eu fiz o projeto do pai, fiz o projeto da filha. Então, a família toda. Atende a família toda, conforme a necessidade. Eu acho importante também falar que quando você tem um empreendimento, a verticalização, um empreendimento de um edifício, você contribui para a cidade no sentido de renda mesmo. Você traz trabalhadores, você tem benefícios, né? Que às vezes a construção civil, ela move muito o nosso país. Com certeza. Né? Então é importante falar muita isso. Gente, emprega né? muita gente. É um dos segmentos que mais emprega, né? Que mais precisa de mão de obra, sim, né? Um dos pilares da nossa economia, verdade. entre outros. E esse negócio que você falou, Carmen, da família, é bem interessante, porque tem famílias que têm características do vertical. Sim. Ele não vai para casa, né? Aprendeu a morar dessa forma, tem essa escolha, prefere assim, né? A praticidade. Não é muito a nossa cultura, porque a gente como é um estado novo, né? E é uma cidade jovem também, a gente morou muito em casas de rua, né? Mas algumas pessoas foram para os apartamentos e não sabem morar de outra forma. E gosta dessa coisa da conveniência, da facilidade de morar num apartamento. Às vezes eu me pergunto lá, né, Lu e Carmen, assim, às vezes eu me pergunto, né, qual que é a nossa cultura, né, o do campograndense? Porque antigamente a gente saía, você encontra todo mundo, conhece todo mundo, já não é mais isso. Mudou muito, a cidade está mesmo mais. A cultura grande, está né? movimentando também. Tem muita gente vindo de fora com essa característica há muito tempo já. Então a nossa cultura, que é aquela nossa cultura de brincar na rua do bairro do Monte Líbano. Na casa de rua, nós né? moramos de frente ali, eu fui seu vizinho ali no Itaiangá. Sim. Então aquilo ali, cresci naquele bairro, na Praça Itaiangá, não sei o quê. Isso, será que existe hoje? Não, cada vez menos, não existe mais, mas tem muita gente de fora que já vem com a cultura do vertical. Né? Ou ao contrário, que está cansado da cultura do vertical e quer morar na casa porque lá em São Paulo, no grande centro... Não teve essa oportunidade, não teve, exatamente, né? Falando em brincar em rua, eu acho que o edifício traz isso, né? Para as crianças. Liberdade. Né? A liberdade de ficar ali dentro. Os amigos do prédio, os amigos vai para a quadra, para a piscina. Perfeitamente. Então, nas férias, hoje eu morava em casa e hoje eu moro também num condomínio e principalmente no período de férias.
Você vê a movimentação, é muito bacana. É muito Graças vivo, a Eles né? Deus, crescem juntos. Graças É a muito Deus, dá uma vivo, folga né? pra gente, Porque né? pode deixar as crianças À ali no vontade. prédio, porque tem uma convivência, o pai e a mãe podem sair para trabalhar numa boa e as crianças estão bem guardadas. E em paz, os brincando. trocinhos estão vigiados, digamos assim. Aham. Isso é uma escolha da família, né? E o convívio deles, né? Crescem juntos, é bacana isso. Nós temos lá no empreendimento, esse último empreendimento que nós entregamos agora, o edifício Eduardo Santos Pereira, nós temos sala de música. Uhum. Então, o condomínio contrata um professor de música, de violão, coisas assim, que eram impensadas você fazer numa casa, contrata, ele dá aula de música para o condomínio. Porque, na verdade, assim, hoje os condomínios é mais do que só morar. Ele oferece também esse grupo de serviços, né? Você estava falando de salão de beleza, agora você falou de aula Sala de música. música, Então, exatamente. esse olhar já está no planejamento do empreendimento, Totalmente. da construtora. Então, a construtora hoje já não trabalha mais apenas com construção civil. Trabalha com comportamento também. Nós costumamos dizer que nós trabalhamos com o comportamento do nosso consumidor. O que a gente pode fazer para facilitar, para melhorar a vida do nosso consumidor? O que ele precisa? Né? Porque ele tem que vir para casa para se sentir à vontade. Sentir em casa, sentir em casa. realmente, né? E ganhar esse tempo que está cada vez mais escasso, né? Com a família. Quando há o estudo, né, desse lançamento, né, de um próximo empreendimento, você estuda muito isso, a questão da área com a área privativa com a área comum, né? Aquele perfil, o que vai ter, o que você vai oferecer para aquele grupo. De qualidade de vida. Tá bom, gente, nós estamos chegando ao fim. Já acabou? Nosso bate-papo é muito rápido. Estamos chegando ao Foi fim. rápido. Quero agradecer muito, cara arquiteta Carmen Silvia, pela sua Obrigada. presença e também de Jean Barros, diretor da Saraiva de Resende. Obrigado, eu que Vocês agradeço. dois pela primeira vez aqui com a gente estão de portas abertas. Sempre que Obrigada. tiverem novidades, sejam muito bem-vindos no Viva Casa CBN. Como eu estou dizendo, está chegando ao fim. Eu agradeço você aí do outro lado pela audiência. Desejo um ótimo, excelente fim de semana. E agora vem o Zé Marques com o Roger César, uma história de superação. Fica aí, tem muito assunto bacana hoje na CBN. E eu volto a semana que vem. Salve! Até lá! Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande. Ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. Velutex, orgulho das nossas cores. E Leroy Merlin, a casa da sua casa.